Sabe quando a gente se olha no espelho e pensa: nossa, meus olhos são iguais aos do meu pai, mas o cabelo é total da minha mãe. De onde vem essa mistura toda? Bom, hoje a gente vai virar detetive da genética para resolver exatamente esse mistério. Como é que as características pulam de uma geração para outra? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Desde sempre a humanidade se questiona sobre isso. Como é que funciona essa herança? É tipo uma mistura de tintas? Ou é uma cópia exata, só que com algumas falhas? O que será que acontece por trás de tudo isso? E olha que legal, a resposta para esse enigma todo não veio de um laboratório super moderno, cheio de equipamentos, não. Ela começou a aparecer lá atrás, no jardim de um mosteiro, com um monge muito curioso que prestava uma atenção incrível nas suas plantinhas. A grande sacada do Mendel começou logo na escolha do objeto de estudo dele. Pensa bem, para resolver um mistério desses, as pistas têm que ser claras, né? E as ervilhas eram perfeitas. Elas tinham características muito fáceis de ver, do tipo, ou é isso ou é aquilo. Por exemplo, a semente era lisa ou era rugosa, a flor era violeta ou era branca. Não tinha meio termo, sabe? Era tudo preto no branco. Exatamente o que um bom detetive precisa para não se perder na investigação. E o plano de ataque dele foi genial de tão simples. Ele decidiu que ia observar 3 gerações. A gente pode pensar nelas como os avós, depois os filhos e, por último, os netos. Com esse plano, dava para rastrear direitinho o que acontecia com uma característica específica com o passar do tempo. Então, o primeiro passo foi o seguinte: ele pegou duas plantas que ele chamava de puras. O que isso quer dizer? Quer dizer que por várias e várias gerações, uma delas só produzia sementes lisas e a outra só produzia sementes rugosas. Eram super consistentes. E aí, ele cruzou as duas. Agora, uma pausa para a gente pensar junto. Se a gente cruza uma planta de semente lisa com uma de semente rugosa, o que parece mais lógico acontecer com os filhotes? Talvez uma semente meio lisa, meio rugosa? Ou metade de cada tipo? Bom, se preparem, porque o que aconteceu foi uma surpresa e tanto. Olha só isso! Eu disse todas as sementes da primeira geração de filhos nasceram lisas, 100%. A característica rugosa, puf, simplesmente desapareceu. Parecia mágica, mas para onde ela foi? Será que sumiu para sempre? O mistério ficou ainda maior. Aí o Mendel, que não era bobo nem nada, deixou essas plantas filhas se autofecundarem, ou seja, cruzarem com elas mesmas. E o que aconteceu na geração dos netos? Adivinha só? A característica rugosa, ela voltou. E não voltou de qualquer jeito não, voltou numa proporção matemática perfeitinha. Para cada 3 sementes lisas que apareciam, vinha uma rugosa junto. Sempre essa proporção de 3:1. Incrível, né? E foi aí que veio o clique, o momento eureka do Mendel. Ele sacou que algumas características eram, digamos, mais fortes, mais mandonas. Ele chamou essas de dominantes. Bastava ter uma cópia dela, que ela já aparecia. A semente lisa era assim. E outras características eram mais quietinhas, mais tímidas. Ele chamou essas de recessivas. Elas só davam as caras se a dominante não estivesse ali para ofuscar. Essa ideia levou ele a uma conclusão que, na época, foi revolucionária. Para cada característica, a gente não herda só uma instrução, e sim um par de fatores. Um fator que vem do pai e outro que vem da mãe. Hoje em dia, a gente não chama mais de fatores, a gente chama de genes. E, com base nisso tudo, ele formulou a sua primeira grande lei, que ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação. E o que ela diz, no fundo? Diz que esses pares de fatores, ou genes, não andam grudados para sempre. Na hora de formar as células de reprodução, os gametas, eles se separam. Eu sei, segregar parece um nome complicado, né? Mas a ideia por trás é muito, muito simples. E para a gente entender isso de um jeito que nunca mais vai esquecer, vamos usar uma analogia com meias. Vamos imaginar o seguinte: cada planta tem uma gaveta de genes para cada característica. Para a forma da semente, por exemplo, ela tem um par de meias. Digamos que ela tenha uma meia amarela I grande para a característica lisa, que a gente vai chamar de L maiúsculo porque é a dominante. E na mesma gaveta tem uma meia verde I pequena para a rugosa, o L minúsculo, que é a recessiva. Ok, agora vem a parte importante. Na hora de ter filhotes, a planta não entrega a gaveta inteira com as duas meias. Não, ela escolhe só uma meia desse par para colocar no seu gameta, que é a sua célula reprodutiva.
O par de meias é separado, ou seja, é segregado. É isso que a lei quer dizer. E a nova plantinha? Ela se forma quando recebe uma meia que veio no gameta do pai e outra meia que veio no gameta da mãe. Juntando as duas, ela forma um par de meias novinho em folha na sua própria gaveta de genes. E é assim que um novo ser com uma combinação única de características é criado. E o mais legal de tudo é que com essa lógica das meias, ou dos genes, né, a gente consegue até prever o futuro. Dá para calcular as chances de cada característica aparecer usando uma ferramenta visual super útil. Esse é o famoso quadro de Punnett. Funciona assim, ó. A gente coloca as meias possíveis de um dos pais em cima, um L e um L. E as meias do outro pai, a gente põe do lado, também um L e um L. Agora é só fazer o cruzamento como um jogo da velha. L com L dá LL, que é liso. L com L dá LL, que também é liso porque o L domina. E aqui de novo, LL, liso. Só no último quadradinho, quando junta L com L, é que a gente tem LL e aí sim a semente rugosa aparece. Viu só? 3 resultados lisos para 1 rugoso. E explica direitinho aquela proporção de 3:1 que o Mendel encontrou. Genial, né? Então, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, as características são controladas por pares de genes. Segundo, um gene pode ser dominante e o outro recessivo. Terceiro, e super importante, esses pares de genes se separam na hora da formação dos gametas, e é por isso, por causa dessa separação, que uma característica escondida, como a semente rugosa, consegue pular uma geração e reaparecer lá na frente, nos netos. Mistério resolvido. Mas, como todo bom detetive sabe, resolver um mistério muitas vezes abre a porta para um novo. A gente entendeu as regras do jogo para uma característica, mas e quando tem várias coisas em jogo ao mesmo tempo? Tipo, a cor da semente e a forma da semente, ou a cor do cabelo e a altura. Como é que essas heranças todas se combinam? Bom, isso já é papo para uma próxima investigação.